E o negócio parece que tá andando, hein? O salário do Paquetá vazou e tem a informação de que ele tá construindo uma mansão aqui no Rio de Janeiro. Vamos trazer todos os detalhes pra vocês aqui no vídeo de hoje. Tem a diretoria colocando uma data limite pra fechar o negócio. O West Ham já não contando mais com o jogador e já anunciou 2 jogadores, um pra cada função que o Paquetá faz por lá. Tem o Flamengo tomando uma atitude no mercado que está desagradando uma certa parte aí da torcida. O Mauro César esculachando o Vasco e mais um capítulo vergonhoso dessa novela aí da queda do Botafogo. Tem também a preparação do Mengão pro Fla-Flu desse domingo, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que está no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar para o lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. Flamengo finaliza a preparação hoje pro Fla-Flu desse domingo. Fla-Flu que o Flamengo deve ter o time profissional de novo, força total à disposição. Mas não é garantido que todos os titulares estarão em campo. Fato é que o Flamengo vai para cima, vai para vencer com o máximo de força entre os que estão bem fisicamente. Então, a gente tem uma perspectiva aí de um time muito forte para enfrentar o Fluminense nesse domingo, talvez algumas novas peças sendo utilizadas. Tem uma boa notícia, o Daniel Sales não teve lesão constatada aí na última partida, que ele acabou saindo no intervalo ali para a entrada do Alexandro. Foi feito ali o exame e ele não teve essa lesão detectada. O Alexandro, ele ainda está naquele controle de carga, alguns jogadores fizeram os exames ali no retorno das férias e não tiveram ainda aquele aval da equipe médica de que podem jogar 90 minutos. O Alexandro é um desses, ele ainda está com uma minutagem reduzida. O Ayrton Lucas ainda está se recuperando fisicamente depois de exames na reapresentação. A comissão médica avaliou que alguns jogadores estão no limite físico e um deles é o Ayrton Lucas. Então ele está fazendo uma preparação especial, ainda fica de fora. O Jorginho, que ficou de fora contra o Vasco por conta aí de um siso que ele removeu, ainda é dúvida. Ele pode ser que volte a ficar à disposição já para o Fla-Flu, mas pode ser que não. A gente vai aguardar aí as próximas horas para a definição dos relacionados para a partida, para a gente saber. E aí, falando sobre clássico, a gente acaba sempre lembrando de um cara que é conhecido como o Mr. Clássico. E ele tá numa semana muito especial no Mengão, que completa 7 anos de Mengão. Falando de quem? De Bruno Henrique, outro patamar. 7 anos de Flamengo e com números assustadores. O cara é, assim, o desempenho dele no Flamengo nesse tempo todo de casa é sensacional. 345 jogos nesses 7 anos, 110 gols, 53 assistências e 19 títulos, considerando a Challenger Cup também e os 2 títulos adicionais que o Flamengo venceu no Mundial de Clubes do ano passado. É um desempenho absurdo, sensacional. Será que ele deixa o dele amanhã no Fla-Flu? Vamos ver. Outro cara aí que faz aniversário de Flamengo é o Pedro. O Pedro Queixada faz 6 anos de Mengão.
artilheiro reverência, fez simplesmente 152 gols e 37 assistências em 305 jogos. Nesses 6 anos, são 16 títulos conquistados, mas ele quer mais, quer a Copa do Mundo esse ano, e a gente espera também que ele esteja bem nessa partida de amanhã e possa ajudar o nosso Mengão. Então, parabéns para eles dois e obrigado por tudo que eles vêm fazendo pelo Mengão, e ainda tem muito a fazer, inclusive o BH, porque o BH é quase um caso do Fábio, guardadas as devidas proporções. Fábio, para goleiro, está passando bastante da idade que é considerada média assim, para aposentadoria, né? E o BH, ele já tem uma idade ali que normalmente o jogador já está pensando em aposentar, e ele está voando fisicamente ainda. Inclusive, uma das coisas que o Felipe Luiz mais gosta, que é aquela pressão lá na frente. BH voltou de férias, inclusive como um garoto, se cuida demais e tá voando o nosso Mr. Clássico. Eu espero que ele possa guardar o dele amanhã. Falando ainda sobre o Fla-Flu, a Ferg definiu a equipe de arbitragem para o clássico entre Flamengo e Fluminense, marcado para esse domingo. Alex Gomes Stefano vai ser o árbitro principal da partida, auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni e Daniel de Oliveira na bandeira. O comando do VAR vai ficar por Paulo Renato Moreira, responsável ali pela análise dos lances. Vamos ver, né? Espero que eles vão bem. Acho que esse cara já apitou algum jogo aí nesse Carioca do Flamengo, se não me engano foi a estreia. Enfim, bom jogo para eles e que não sejam os protagonistas, né? É o que a gente espera. O Flamengo comunicou a CBF e os clubes da Série A que pretende continuar comprando a carga de ingressos dos visitantes, como visitante, né? Todo jogo que o Flamengo for visitante, o Flamengo, como fez ano passado, quer comprar toda a carga de ingressos para fazer a comercialização no seu próprio site. Ele entende que seja benéfico aí para os torcedores. Inclusive, ele pode adaptar aí ao plano de sócio-torcedor. Então, o Flamengo está novamente com essa iniciativa. Informação do Vene Casagrande ontem. Tinha muita gente questionando sobre isso, então tá aí esclarecido. Não sei se isso já vai se aplicar para Flamengo e São Paulo, mas essa é a informação. O Flamengo pretende fazer isso aí no decorrer de 2026. Seguindo aqui, em entrevista ao portal GE, o Marcos Braz falou muito por lá e algumas coisas foram muito interessantes. Uma delas foi sobre a saída de Jorge Jesus. Ele falou o seguinte: saída do Jesus, mesmo não tendo uma turbulência muito grande, que a culpa não era nossa, era um desejo dele, eu tinha noção exata do que estava acontecendo. Tinha noção do que era perder uma comissão técnica da maneira que estava jogando o Flamengo, campeão da Libertadores, do Brasileiro, como foi. Não foi o momento que eu achei que foi a maior crise, mas foi uma fase, uma situação que eu tinha a dimensão do que representaria, até mesmo para mim, como vice-presidente. Tá aí a fala do Marcos Braz. E ele falou também sobre a demissão de Rogério Ceni. Eu errei ao tirar o Rogério Ceni naquele momento. Eu me arrependo muito de demitir e não fui coerente. No futebol, você pode ser tudo, pode errar, acertar, mas não pode ser incoerente, porque eu segurei ele antes de ser campeão, a torcida pedindo para demitir ele, segurei o Rogério, que depois me pediu demissão 2 vezes, e eu convenci a ele a seguir para ser campeão no Morumbi. Falei isso para ele, seguro ele, o Flamengo é campeão do Brasil, Supercopa, tricampeão estadual, e mais à frente, por questões internas, pressão de A, de B, eu acabei demitindo e concluiu. Falou também sobre Gabigol e Adriano, revelou qual dos dois é o mais complicado. E aí ele falou o seguinte: são momentos diferentes, mas o Gabigol era o Gabigol. Aí deu uma risada. Gabigol nunca chegou atrasado a um treino, não me recordo, treinava muito e era o último a sair. Deixou em aberto que Gabigol era o Gabigol, não sei exatamente se isso ele quis dizer que era mais complicado que o Adriano ou não. Foi essa fala aí do Marcos Braz. Falando agora de Saul, que segue em recuperação. Nas suas redes sociais ele compartilhou registros da sua recuperação após a cirurgia no calcanhar esquerdo. Meio-campista publicou uma foto no sofá de casa e compartilhou detalhes. E aí falou o seguinte: como todos sabem, passei por uma cirurgia há 2 semanas, agora estou na fase de reabilitação, treinando aos poucos e seguindo os conselhos dos melhores profissionais. Espero voltar aos gramados muito em breve e em breve retorno ao Brasil. Obrigado por todas as mensagens.
disse aí o Saul. E agora, vamos trazer aqui antes do mercado da bola, que tem muita coisa maneira aí para vocês hoje. Tem informação sobre Paquetá, tem a atualização sobre negociações paralelas aí com o volante, com o atacante. A gente vai trazer os detalhes aqui. Mas antes, tem o Mauro César que deu uma esculachada no Vasco. Acho que foi ontem a fala dele depois do Flamengo ter ganho, que numa partida que foi 1-0, mas que foi tão humilhante para o Vasco, e aí o Mauro César fez esse comentário. É por isso que o Vasco está nesse buraco, e é por isso que o Flamengo amassa o Vasco. O Vasco é um time em recuperação judicial, que está vendendo o Ryan por 35 milhões de euros e contratando 2 jogadores do exterior. Ou seja, ao mesmo tempo que o Vasco oferece deságios de 90%, 92% para os seus credores, como Valdir Bigode, ele contrata e não usa o dinheiro da venda do seu principal jogador para pagar as suas dívidas. É por isso que o Vasco está nesse buraco. E é por isso que o Flamengo amassa o Vasco. A explicação está fora de campo. Tá aí a porrada que Mauro César deu no Vasco. E aí a gente tem sempre que remeter à época da reconstrução do Flamengo, naquele início, com Bandeira de Melo, junto com o Landim, com o Bap, inclusive, fazendo aquela reestruturação, dizendo que o Flamengo ia passar momentos ali de aperto financeiro, segurando bastante para pagar as dívidas e poder ressurgir ainda mais forte, e é exatamente o que a gente viu. Se não tiver aquele momento ali de sofrimento, de aperto, de consciência, de pé no chão, meu amigo, nunca vai dar a volta por cima, e o Vasco demonstra que não está olhando dessa forma. Recebeu um grande dinheiro, está recebendo aí do Ryan, em vez de pagar dívida, vai contratar jogador caro desse jeito. Não tem que contratar? Não tem que repor? Tem, porque senão cai também, aí é pior. Mas a gente sabe que talvez não gastando essa grana toda, enfim, tá explicado aí a pancada que o Mauro César deu no Vasco, né? E aí ele explicou e continuou. Um clube tomou vergonha na cara, passou a ser bem gerido, ter organização, pagar em dia, poder contratar melhores jogadores, e o outro vive nessa roda viva maluca. É muito difícil identificar a explicação dessa disparidade que espanta todo mundo. A gestão leva ao que acontece em campo, e o Flamengo e o Vasco são antagônicos nesse quesito. Deu aí essa porrada. E outro time do Rio parece ir pelo mesmo caminho, mas por conta aí do gringo maluco que tá no comando. Mais um capítulo da novela triste do Botafogo, da derrocada, da queda absurda do Botafogo. Triste para os botafoguenses, né? O Textor pede tranquilidade e espera ajuda de amigos para salvar o Botafogo. Apesar da confiança de Textor, não há data estimada para o aporte cair na conta da SAF. Ele está dizendo aí que alguns amigos vão fazer um depósito milionário. Textor insiste que o clube está próximo de receber um aporte de 50 milhões de dólares, cerca de 264 milhões de reais, para atacar dívidas e minimizar o caos. Esse investimento, segundo o site Globo Esporte, chegaria da mão de amigos do John Textor, que falou isso publicamente, porém, agora, mais recentemente, ele anda em silêncio, anda meio sumido. E aí, para completar, para minimizar as turbulências econômicas, o Botafogo vendeu o volante Marlon Freitas para o Palmeiras, o zagueiro David Ricardo para o Dinamo Moscou da Rússia, o meio-atacante Savarino para o Fluminense, e a ordem, então, é cortar gastos em todos os departamentos, inclusive nas categorias de base. Então, ó, como diria o Pedro Certezas, xiii, Botafogo. Rapaz, tá caminhando ladeira abaixo, mas aquela ladeira íngreme abaixo com velocidade rumo ao fundo do poço. Tá complicado o negócio, hein? Vai ter que gravar na memória com uma riqueza de detalhes esse ano de 2024, porque
vai precisar lembrar durante muito tempo, como a gente vem falando aqui. Enfim, vamos passar agora para o mercado da bola, mas antes vou só lembrar vocês do YouTube Shopping, que tem uma série de produtos passando aí na sua tela. Tem caneca do Mengão, tem camisa nova desse ano, a vermelha e preta, que tá sensacional. Tem muita coisa maneira que eu selecionei. Tem uma série de camisas casuais do Flamengo também. Tem jogo de botão muito lindo que eu achei do Mengão. E muita coisa maneira para você clicar e adquirindo um desses produtos. Você me dá uma moral muito grande aqui no canal. Me incentiva a continuar trazendo todas as notícias do nosso Mengão com esse nível de detalhe que você gosta. E também, se você estiver precisando de qualquer coisa do Mercado Livre, da Shopee, de qualquer outro parceiro do YouTube, da Magalu também, você pode clicar em um desses produtos que estão passando. E lá dentro do site, se você estiver precisando de qualquer outra coisa e fizer uma compra, você também me ajuda aqui no canal. Beleza? Vamos pro mercado da bola, porque novos fatos aproximam o negócio de Paquetá de final feliz. A informação trazida ontem pelo Flazoeiro e por outros jornalistas é de que o West Ham aceitou os valores do Flamengo. Ainda existem entraves nas negociações, mas o valor total já está aceito de 40 milhões de euros. O que ainda está travando o negócio? Primeiro, questão da liberação imediata. O West Ham ainda está insistindo num possível empréstimo aí até maio, só que o próprio Paquetá já está deixando claro, está forçando a barra, não quer ficar, não quer jogar mais pelo West Ham, e aos poucos o West Ham vai amolecendo por isso. E aí, para liberar imediatamente, o West Ham está querendo alguns ajustes ali. Primeiro, já está até amolecendo na questão ali de um parcelamento, mas quer que essa primeira parcela, essa entrada, seja de um valor maior do que a que o Flamengo está oferecendo. A gente não sabe exatamente qual é atualmente esse parcelamento que o Flamengo propõe, mas o West Ham quer um valor alto ali, bem significativo dentro desse montante aí de 40, já como entrada direto lá, até para eles se movimentarem no mercado, e já estão se movimentando. A gente vai trazer aqui a informação das reposições que eles já estão fechando por lá, que é mais um indício aí da chegada do Paquetá. Em paralelo a isso, a negociação do Paquetá, o Flamengo tomou uma atitude que está dividindo bastante as opiniões, está recebendo bastante crítica aí de alguns torcedores, que é congelar as negociações paralelas até que seja resolvida essa questão aí do Paquetá. O Flamengo está se aproximando do acordo, dia a dia o entendimento interno é de que está havendo avanço, a passos curtos, mas está havendo avanço, e com isso o Flamengo está priorizando 100% esse caso do Paquetá. Até existem conversas paralelas em outros setores ali, né? O Flamengo está tentando volante, está tentando atacante também, mas prioriza esse fechamento com o Paquetá antes de fechar com qualquer outro jogador. Então, a torcida, principalmente por conta de atacante, que está vendo que é uma latência e uma falta muito grande do Flamengo, uma carência, tá torcendo um pouquinho o nariz para isso, falando que o Flamengo deveria estar continuando as negociações ali por atacante. A gente continua acompanhando, mas nesse momento existe esse desconforto da torcida aí, né? E agora o Flamengo está se aproximando, tem isso tudo aí das questões que eu falei, dessa forma de pagamento que está sendo discutida, mas tem alguns fatores aí que estão cada vez mais reforçando esse otimismo do Flamengo. E primeiro deles, saiu aí no jornal Extra que o Paquetá está construindo uma mansão aqui no Rio de Janeiro. Em meio a essas negociações todas, ele está fazendo uma casa ali naquela região da Barra da Tijuca, naqueles condomínios lá dos jogadores. Botaram até fotos da casa dele e tudo mais. Então, vazaram essa informação de que o Paquetá está de fato fazendo essa casa por lá. E isso aumenta ainda mais essa repercussão aí de bastidores do Flamengo. O Flamengo tem também a informação de que está colocando essa semana como uma data-chave, já pretende fechar tudo até o fim dessa semana, espera que tudo seja resolvido o mais rápido possível, inclusive com o Paquetá já chegando até o fim da próxima semana, para não prejudicar
esse início de temporada, para que ele possa já se ambientar com os companheiros e já estar entrosado aí nas próximas rodadas, né? Então, Flamengo trabalhando com esse prazo aí, acelerando as negociações, até porque as novas propostas, as novas conversas têm acontecido diariamente para que isso seja fechado o mais rápido possível. E aí, em meio a isso também, o West Ham anunciou, primeiro, o meia Keiber Lamadrid, indicando uma possível reposição aí para o Paquetá. Os Hammers anunciaram a contratação por empréstimo do venezuelano junto ao Deportivo La Guaira, contrato do jogador de 22 anos até a temporada europeia 25-26, até metade desse ano, mas com opção de compra, caso ele se empenhe e consiga desempenhar bem durante esse período. Além dele, eles estão fechando com o Adama Traoré, junto ao Fulham, ex-Wolverhampton e Barcelona, ele que joga de ponta. E aí, o que a gente casa com isso tudo aí? O Lamadrid é meia e o Adama Traoré é ponta. Ponta direita, ponta esquerda, joga dos dois lados. E são exatamente as funções que Paquetá exerce por lá. Ele não joga recuado de segundo volante normalmente. Essas posições, segundo informações, já estão bem atendidas lá no elenco atual do West Ham. Então, chegando esses jogadores aí que fazem ponta e meia, são meio que as recomposições, né, as reposições do elenco que o West Ham vem trabalhando e já fechou essas duas contratações. Então, a gente tem essas informações aí da casa nova do Paquetá sendo construída aqui no Rio, o West Ham fazendo essa reposição do elenco já com novos jogadores, as negociações avançando passo a passo e também saiu aí nos bastidores um papo sobre o salário do Paquetá e o que chegou até a mim é que o salário dele vai de fato ser o maior do elenco. Salário, e aí, pasmem, de 3,6 milhões de reais livres de impostos. Isso aí é uma grana significativa para o Paquetá, porque se a gente pensar só nos impostos, vamos botar aí um imposto médio aí de 15%, 18%, só isso já iria ali para casa dos 4 e poucos, 5 milhões, mas como a gente está atualizando muito essa questão aí de imposto de renda e tudo mais, isso pode ir para mais ainda de diferença. Então, pagar 3,6 livres de impostos significa um gasto ainda maior mensal com o Paquetá. Então o Flamengo está tendo uma operação cara realmente, tem os impostos inclusive do pagamento para o West Ham quando ficar fechado. O Flamengo paga uma diferença que, pelo que foi divulgado ali, é de 18% a mais. Vene Casagrande trouxe essa informação. Então, tudo isso envolve muita grana para a galera que está pregando aí, cobrando uma celeridade, né, que o Flamengo acelere logo essa contratação. É uma operação gigantesca e demanda muito trabalho, muito cálculo, porque o Flamengo não quer virar um Botafogo da vida, né? Então, temos que ter calma e paciência, mas a minha opinião é que o negócio vai sair. Em paralelo a isso, negócios, por outro lado, estão congelados no sentido de não haver fechamento, mas as conversas continuam por atacante e por volante. No meio-campo, os alvos atuais são Marcos Antônio e o Danilo do Botafogo. E no ataque, hoje a gente tem Cauã Elias, Marcos Leonardo e a informação que eu trouxe ontem, que as conversas continuam com Gabriel Jesus, que pode ser aí uma investida do Flamengo ou no fim dessa janela no Brasil ou no meio do ano, que é mais provável do Flamengo conseguir uma liberação de lá do Arsenal. Qualquer novidade que eu tenho, eu trago para vocês. Vou lembrar antes aqui do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. Tem Brasileirão num FIFA modificado, com Série A, B, C, D do Brasileirão. Tem os times com os uniformes, com as faces, com todos os estádios. Maraca, lindo demais. Todos os estádios do Campeonato Carioca, por exemplo, Campeonato Brasileiro. Você joga a Copa do Brasil, joga Libertadores, joga Mundial de Clubes no formato Copa do Mundo. É sensacional. Tá curioso? Chega lá no meu canal Lucão Joga que você consegue conferir todos os detalhes do jogo. E já conhece, quer comprar, tá acreditando no meu papo e pode acreditar, porque você não vai se arrepender. É um jogo para computador que não exige um computador muito bom, é um jogo antigo, ele é feito baseado no FIFA 16, que na minha opinião é a melhor jogabilidade da história. Então
Tem o link aqui na descrição para você adquirir o seu FIFA Friends Plus e você não vai se arrepender. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!